Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Dário Alencar, da disciplina de Geografia, aqui no TV Escola Jaboatão. Tranquilo? O tema da nossa aula de hoje é a Comunidade dos Estados Independentes, a chamada CEI. Bom, então vamos lá para o nosso slide? Tranquilo? Primeiro aqui é o símbolo, na verdade, né, da CEI. Bem interessante. Em outro momento, a gente conversa com vocês sobre esse símbolo. Bom, mas, Dário, essa comunidade dos Estados Independentes, ela vai ter início quando? Na verdade, ela tem início na década de 90, isto em função do quê? Em função da chamada fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, na verdade, ela trata-se de uma estratégia de manutenção da Rússia do domínio sobre essa região, que na verdade com o processo de, vamos dizer assim, de encerramento da URSS, o que acontece? A Rússia, na verdade, busca manter o domínio sobre essas nações e aí forma a chamada Comunidade dos Estados Independentes. Ok? Então vamos lá. Quais são os membros? Voltando para o nosso slide, por favor. Então, quais são os membros? Azerbaijão, Belarus, né? Geórgia, Cazaquistão, são vários. Então, qual é o objetivo? Integração econômica total partindo de uma zona de livre comércio, sempre respeitando a soberania de cada país. Os acordos, na verdade, abrangem áreas de economia, saúde e educação e até defesa. A liderança da CEI é da Rússia, representada atualmente por Vladimir Putin. Então, veja só, mais uma vez destacando, se você pensar direitinho, quem é que vai manter o domínio ou a hegemonia sobre essa região? A Rússia, na verdade. Ok? Então, trata-se de uma estratégia. É um bloco, na verdade, de estratégia. Tá certo? De domínio. Então, a comunidade possui a sua sede em Minsk, a capital na Bielorrússia, né? Capital da Bielorrússia, e administrativamente é constituída por dois conselhos. O primeiro é formado pelos chefes de Estado de cada uma das nações e se reúnem trimestralmente para a tomada de decisões. A população da sede é aproximadamente 275 milhões de habitantes, sendo a Rússia responsável por quase metade dessa população. Então, os membros da comunidade foram responsáveis por movimentar aproximadamente um PIB de 587 bilhões de dólares. Então, observe, é um grupo que vai ganhando a importância dentro do cenário econômico internacional, mundial. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem um mapa mostrando essa comunidade dos Estados Independentes, né, um mapa político. Então, tem aqui destacando cada um desses países, vocês dão uma observada em casa, certo? E aqui a gente tem para efeito de relevo como seria basicamente isso aí. Então, ela é muito extensa, a CEI é muito extensa, e o quadro natural é bastante diversificado. O relevo alterna entre extensas planícies e grandes planaltos. A gente tem que na porção europeia, lembre-se que a Rússia, na verdade, que faz parte da CEI, ela tem uma parte do seu continente, uma parte do seu território no continente asiático, uma parte do seu território no continente europeu. Então, a gente destaca isso aí para vocês que é bastante importante. Então, na sua porção asiática, a Rússia tem a planície da Sibéria Ocidental. E, né, na porção europeia, a gente tem a planície russa. Então, encontram-se também os Montes Urais, que a gente já falou em outro momento, e também a gente encontra o chamado Planalto Central Siberiano. No sul, a gente encontra as montanhas, a cadeia de montanhas como o Cáucaso, o Pamir e o Altai. Beleza? Então, para efeito de relevo, só esses conhecimentos que a gente chamaria de básico do básico. Não esqueça que cada uma dessas formações, como por exemplo, planalto, planície, né, e depressão, e também no caso de montanhas, cada uma delas tem uma formação diferente. E são vários fatores geomorfológicos que definem isso aí, tá certo? Coisas que a gente trabalhou, né, que já foi trabalhado com vocês no 6º ano em geografia, tá certo? E que a gente destacou em dado momento nas nossas aulas aqui. Tranquilo? Vamos lá para o nosso slide. Então, os rios da Rússia, a parte de hidrografia, observe que a gente está destacando muito Rússia, porque tem a maior área dentro da formação da CEI. Então, a gente tem rios Obi,
Yenisei, a Lena, Amur, Volga, Ural, por serem rios de planície bastante profundos, facilitam a navegação. Então lembre-se que, na verdade, a gente destacou numa das nossas aulas a relação entre rios de planalto e rios de planície. A gente viu que os rios de planalto se prestavam à produção, predominantemente à produção de energia, e a gente viu também que os rios de planície eles eram super importantes na questão das chamadas, do chamado transporte ou das chamadas hidrovias. Tá massa? Então, a gente viu também que esses fatores são importantes no escoamento, tanto da produção como também de transporte de pessoas. Então, a gente tem na SEI, ela é banhada pelo Oceano Ártico, a gente tem também pelo Pacífico, mares, são os mares Báltico, Negro, Cáspio e de Aral, além de diversos lagos, ok? Então, com relação ao clima, a gente tem que no extremo norte predomina a vegetação, no caso da vegetação, né, a gente tem predomínio da vegetação de tundra, né, no extremo norte, a gente tem no centro-norte dominado pela taiga, o centro-sul a gente encontra estepes e pradarias. A gente também tem questões relacionadas nesse espaço com áreas desérticas, né? Também temos a questão da formação das estepes e a vegetação de montanha. Então, aqui a gente tem todo um destaque no nosso mapa relacionado às questões clima-vegetação. Mais uma vez, relembrando, aquela relação que a gente já vem destacando há algum tempo para vocês. Eu observo o clima e, naturalmente, eu tenho, em tese, eu tenho uma vegetação, uma formação, formação vegetal que, no final das contas, está atrelada a essas condições climáticas. Ok? Então, a gente tem aqui nesse mapa essas observações com relação à formação vegetal e também a questão climática. Bom, na questão do uso da terra, então, a gente tem o uso da terra, ela está bastante relacionada aqui para os tipos de cultivo. A gente destaca nesse mapa o que é produzido a partir, nessa uma distribuição da prática agrícola e pecuarista na região, tá? Então, a gente tem nesse mapa, fica fácil vocês observarem e distinguirem isso aí. Beleza? Então vamos embora para o próximo. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje falando, aliás, destacando para vocês o nosso desafio. Então o desafio de hoje é: pesquise e escreva em seu caderno o nome do protocolo ou acordo que deu origem à formação da SEI. Então, observe. Volta aqui para a gente, obrigado. Então, observe o seguinte, para a formação da SEI, naturalmente, teve que existir um acordo político formalizando a adesão dos demais países formadores desse grupo, naturalmente. Então, beleza. Fica aí a nossa aula de hoje, essas pequenas informações, essas poucas informações sobre a Rússia. Sobre a SEI, aliás, perdão. Obrigado.